Fundada pelo imperador romano César Augusto, Zaragoza foi ocupada durante séculos pelos árabes, que deixaram um rico legado histórico e artístico. Zaragoza é hoje uma cidade moderna que preserva um centro histórico repleto de construções seculares, pracinhas charmosas, ruazinhas estreitas e muita vida e animação. Bem-vindos a Zaragoza! No vídeo que publicamos recentemente com os erros que você deveria evitar na Espanha, mencionamos que não visitar Zaragoza seria um desses erros. Então, no vídeo de hoje vamos compartilhar com você 13 razões para se apaixonar por Zaragoza, a cidade onde eu nasci e a cidade que está no meu coração e que adotei. Eu sou Cecília. Eu sou Tony e isto é Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. Se há uma cidade que passa batida pelo radar de quem visita a Espanha, é Zaragoza, situação que queremos mudar com esse vídeo. Localizada no centro-leste da Espanha, Zaragoza tem uma localização estratégica, oferecendo um pit stop perfeito em qualquer viagem entre Barcelona e Madrid. Todas as empresas de trem-bala que ligam Barcelona com Madrid e vice-versa fazem parada em Zaragoza. É muito fácil chegar. E vamos com as 13 razões em estrita ordem alfabética. E no final do vídeo vamos te dizer quanto tempo nós achamos que você deveria dedicar à cidade. Abrimos nossa lista com o monumento mais imperdível da cidade, o Palácio de la Aljaferia. Foi construído pelo rei muçulmano Al-Muqtadir e é hoje, junto com a Mesquita de Córdoba, o Alcázar de Sevilha e a Alhambra de Granada, uma das lembranças mais espetaculares da passagem dos árabes pela Península Ibérica. A Aljaferia foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco como um dos monumentos mais representativos da arte mudéjar. O mudéjar é a arte realizada pelos artistas muçulmanos que permaneceram na Península Ibérica após a Reconquista. No começo, mantiveram sua religião, porém mais tarde foram obrigados a converter-se ao cristianismo. E sobre essa arte, que mistura a tradição islâmica com a cristã, voltaremos a falar no vídeo. Ao longo dos séculos, o palácio teve diferentes usos que você vai descobrir durante a visita, que percorre as principais instalações e também inclui uma passagem rápida pelo moderno Parlamento de Aragão. A Aljaferia fica a 20 minutos a pé do centro histórico de Zaragoza e se você vai visitar a cidade, não deixe de conhecer o palácio. Casco Viejo é o termo como é conhecido em Zaragoza, o centro antigo da cidade. Seus limites coincidem mais ou menos com os da antiga cidade romana, estando compreendido entre a Praça de Espanha ao sul e o rio Ebro ao norte. O distrito está formado por vários bairros de ruas estreitas, cenário perfeito para um passeio pela história de Zaragoza. Muitos dos lugares que vamos apresentar no vídeo ficam dentro do Casco Viejo, um distrito que, além de ruas estreitas, está pontilhado de praças encantadoras, como a Plaza de Santa Marta, a Plaza de San Pedro Nolasco, a Plaza de Santa Cruz, a Plaza de San Felipe ou a Plaza del Justicia. A Calle Alfonso é uma das ruas mais destacadas de comércio da cidade e um dos principais eixos do Casco Viejo. Várias das nossas razões para conhecer Zaragoza, que ainda vamos ver no vídeo, ficam dentro do Casco Viejo, uma parte da cidade que você vai percorrer a pé.
Apesar de não ser o grande espaço cidadão que o Rio é em outras cidades da Espanha, o Rio Ebro, um dos mais importantes do país, que atravessa Zaragoza de oeste a leste, é um símbolo muito querido para os habitantes da cidade e você deveria se acercar a ele durante sua estadia em Zaragoza. O rio é atravessado por várias pontes, mas as que você deveria conhecer são a Ponte de Piedra e a Ponte de Santiago. Esta última é uma ponte moderna, sem especial interesse arquitetônico, mas que permite contemplar uma vista muito bonita da Basílica del Pilar e do rio na sua frente. Já a Ponte de Pedra, el Puente de Piedra em espanhol, é a mais antiga da cidade. É uma ponte do século XV, levantada onde já houve uma ponte mais antiga em tempos dos romanos. O fim do dia é o melhor horário para caminhar até a metade da Ponte de Pedra, porque a partir dali é possível contemplar o maravilhoso pôr do sol com o rio e a Basílica del Pilar. Para quem conta com mais tempo em Zaragoza, a região da Expo e do Parque del Agua são dois lugares muito interessantes. Como ficam um pouco distantes do centro, não são apropriados para quem vai passar somente um dia em Zaragoza. A Expo e o Parque del Agua Luis Buñuel foram construídos na ocasião da Exposição Internacional de 2008. O recinto da Expo é o espaço onde foi celebrada a Exposição Internacional. Nele foram construídos muitos pavilhões e prédios. Hoje, alguns prédios são usados por instituições públicas e empresas, outros continuam fechados. O parque é muito bonito e extenso, oferecendo uma grande quantidade de atividades de lazer, incluindo um tranquilo lago que pode ser percorrido em caiaque ou em barco a remo. Durante o verão é instalada uma zona de praias artificiais. Com tempo bom, dá para passar metade de um dia de forma muito agradável, combinando a visita à Expo e o Parque del Agua. Ambos estão sempre abertos e o ingresso é gratuito. Várias linhas de ônibus municipais levam até eles. As festas mais importantes do ano em Zaragoza são as Fiestas del Pilar e acontecem sempre em torno ao 12 de outubro. Enquanto o resto da Espanha comemora o Dia da Hispanidade, aqui em Zaragoza comemoramos o Dia del Pilar. As Fiestas del Pilar são uma razão para se apaixonar por Zaragoza, porque é uma festa popular muito interessante e quando a cidade fica especialmente bonita. A programação das festas é muito completa, mas os dois eventos mais importantes são a Ofrenda de Flores e a Ofrenda de Frutos. A Ofrenda de Flores acontece durante o dia 12 de outubro e é o ato mais importante da semana. Entre 300.000 e 400.000 pessoas, vestindo roupas tradicionais, desfilam pela cidade para levar flores até uma imagem da Virgem del Pilar colocada no meio da Praça del Pilar. A ofrenda dura o dia todo e você pode ir vê-la quando quiser. No dia 13 acontece a Ofrenda de Frutos, quando as flores são trocadas por alimentos. É o dia em que desfilam muitos grupos de todas as partes da Espanha, organizados nas casas regionales, inclusive do exterior. Pela diversidade de roupas e vestidos e pela música e o folclore, achamos um evento muito bonito também. A Ofrenda de Frutos acontece no período da manhã e é muito mais breve que a Ofrenda de Flores. A Praça del Pilar costuma lotar porque as pessoas querem ver como ficou o manto de flores da Virgem. As festas terminam sempre com fogos artificiais na beira do rio Ebro.
se você é do tipo que gosta de conhecer os mercados das cidades que visita, não deveria perder o Mercado Central de Zaragoza, que ainda continua sendo um verdadeiro mercado onde compram os moradores da cidade. O prédio do Mercado Central, também conhecido como Mercado de Lanuza, foi inaugurado em 1903 e é uma das construções de arquitetura modernista mais bonitas que podem ser vistas em Zaragoza. O mercado foi reinaugurado em 2020 e ficou muito lindo. Entre por um lado do mercado e percorra-o de um extremo ao outro, dando uma olhada nos produtos vendidos nas suas 90 bancas. Como já falamos, o mudéjar é a arte realizada pelos artistas muçulmanos que permaneceram na Península Ibérica após a Reconquista. Já vimos mostras dessa arte no Palácio de la Aljafería. E agora vamos falar de mais 3 lugares de Zaragoza que são lindos exemplos do mudéjar aragonês. O primeiro é a Igreja de São Pablo, a Igreja de São Paulo, e sua torre campanário, declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela pureza do estilo mudéjar encontrado nela. A torre tem base octogonal e foi construída ao redor de um antigo minarete. A segunda lindeza mudéjar de Zaragoza é a Torre de la Iglesia de la Magdalena, também antigo alminar de uma mesquita árabe e que aqui conta com peças de cerâmica vitrificada que deixam a torre ainda mais bonita. Finalmente, você não deveria perder o que é uma das obras mestras da arte mudéjar na Espanha, a parede externa de la Parroquieta del Aseo, a Catedral del Salvador. É uma obra de 1374 com uma riqueza artística e simbólica estonteante. O mudéjar del Aseo também obteve o reconhecimento da Unesco, que o incluiu na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade. Já vimos que o Palácio da Aljafería fica fora do centro histórico. As restantes 3 obras podem ser visitadas em um passeio pelo centro de Zaragoza. O Parque Grande José Antônio Labordeta, cujo nome homenageia um dos aragoneses mais ilustres da era contemporânea, é o parque mais tradicional de Zaragoza. Não fica no centro da cidade, mas é muito fácil chegar nele, ou caminhando pelo Passeio de la Independência, a Gran Via e o Passeio de Fernando el Católico, ou pegando o bonde na Praça de Espanha que leva até o parque. Para você que conta com bastante tempo em Zaragoza, é um passeio muito agradável. É um lugar muito querido dos zaragozanos, que o visitam para passear tranquilamente ou fazer exercício. É possível alugar bicicletas para dar uma volta pelo parque, bom programa se você estiver com crianças. O parque conta com um pequeno jardim botânico, bastante pequeno e agradável. E se você for até o parque, suba até o Cabezo, onde fica o monumento ao rei Alfonso I de Aragão, Alfonso o Batalhador, que reconquistou a cidade dos árabes. Em um dia de calor, as numerosas fontes do parque são uma delícia. O Passeio de la Independência é provavelmente a avenida mais importante de Zaragoza, conectando a Praça de Aragón com a Praça de Espanha. Para sermos sinceros, não é o lugar mais bonito da cidade, mas é o lugar onde você pode tomar o verdadeiro pulso de Zaragoza. Como é vizinho do centro histórico, fica muito fácil dar uma caminhada pelo Passeio da Independência, visitando vários lugares de interesse ao longo do caminho. Os Porches de la Independência são um lugar clássico para um passeio sossegado.
O endereço mais querido dos saragoçanos é também uma das praças mais bonitas da Europa. A Plaça del Pilar também é conhecida como La Plaza de las Catedrales, pelo fato pouco comum de contar com duas catedrais no mesmo endereço. Como você vai ver na imagem, são muitos pontos de interesse na praça e arredores. E agora vamos dar uma olhada neles. No extremo oeste da praça, junto à igreja de San Juan de los Panetes e sua torre inclinada, levanta-se o Torreón de la Azuda. La Azuda foi antigamente um palácio muçulmano e o Torreón que você pode visitar hoje era a torre de homenagem do palácio. Na base do Torreón há um pequeno escritório de turismo, mas você deve subir no alto por uma escada, porque no último andar está o espaço conhecido como Mirador de las Cuatro Culturas, com vistas muito bonitas de Zaragoza. A subida ao mirante é gratuita. O lugar mais importante da praça é ocupado pela Basílica de Nuestra Senhora del Pilar, ou simplesmente El Pilar, um dos templos marianos mais importantes do mundo. O templo original data do século IX. Sobre a antiga igreja foram construídas sucessivas ampliações até resultar no gigantesco templo barroco que pode ser visto hoje em dia. O templo foi dado como concluído no ano de 1872, apesar das torres externas serem do século XX. Dentro do El Pilar e dentro da belíssima Santa Capilla, que é uma das obras-primas da arquitetura barroca espanhola, está a imagem da Virgem del Pilar apoiada na Santa Coluna. Na parte posterior da Santa Capilla está o Humilladero, o lugar onde os fiéis podem beijar a coluna sobre a qual está apoiada a Virgem. Um buraco na parede permite se aproximar da base da coluna. No alto de uma das cúpulas está o afresco Regina Martyrum, pintado pelo gênio aragonês Francisco de Goya. Pena que a iluminação seja muito deficiente para apreciá-lo por completo. No altar maior do El Pilar está uma das joias do templo, o espetacular retábulo renascentista, construído usando alabastro, que é um material abundante em Aragão. É possível subir em uma das torres com vistas espetaculares da cidade. A continuação da Basílica encontra-se o Ayuntamiento de Zaragoza, a prefeitura da cidade, ponto central de encontros cívicos, celebrações e protestos. E mais tarde, o Palácio de la Lonja, um palácio renascentista usado hoje para exibições culturais. Na frente da lonja é homenageada a figura do artista local Francisco de Goya. No fundo da Praça del Pilar está a Catedral del Salvador, mais conhecida como La Seu. A segunda Catedral de Zaragoza é uma obra-prima da arte mudéjar em Aragão, declarada por isso Patrimônio Mundial da Humanidade, e é também a primeira catedral cristã de Zaragoza. A catedral foi erguida no mesmo lugar ocupado inicialmente pelo templo do Fórum Romano da cidade e depois pela principal mesquita. A catedral contém hoje uma grande mistura de estilos arquitetônicos, do românico até o neoclássico, passando pelo gótico, o renascentista e o barroco. O interior do templo surpreende pela sua beleza, mas como não é permitido nem gravar nem fotografar, vamos mostrar só umas fotos tiradas há muitos anos, quando ainda não existia essa estranha proibição. Ainda mais estranha considerando que, enquanto a visita ao Pilar é livre, você paga para entrar em La Seu. À direita, na frente de La Seu, está o Museu do Fórum Romano de César Augusta, um prédio que chama a atenção pela sua modernidade. Um prisma com paredes cobertas por placas de ônix serve de acesso ao museu, que fica no subsolo da praça. Uma estátua em bronze do imperador romano César Augusto, que é uma cópia do famoso Augusto de Prima Porta, obra que pode ser vista hoje nos museus vaticanos em Roma, lembra a origem romana de Zaragoza, a antiga Caesar Augusta, fundada pelo imperador no ano 14 a.C.
Logo atrás da estátua, você verá os restos mais importantes da muralha romana de Saragoça, que tinha 3 quilômetros de comprimento e rodeava a cidade antiga. Depois do século XV, o crescimento de Saragoça suplantou suas muralhas. 4 museus conservam outros importantes restos arqueológicos da época romana. São o Museu do Teatro Romano, o Museu del Foro, o Museu del Puerto Fluvial e o Museu de las Termas. Você pode comprar ingressos avulsos para visitar cada um dos museus ou um ingresso que permite visitar todos eles. Todos os museus ficam muito próximos no Casco Viejo e permitem entender melhor a origem da cidade. Junto com as Fiestas del Pilar, a outra data de destaque no calendário anual em Saragoça é a Semana Santa, declarada de interesse turístico internacional. A Semana Santa conta com séculos de história e ao longo dessa semana você pode contemplar 53 procissões com diferentes confrarias que somam um total de 16.000 penitentes. Mesmo que você não for religioso, é um espetáculo fascinante e emocionante. Algumas das procissões mais espetaculares podem ser vistas durante o dia no Domingo de Ramos, à noite na Quinta-feira Santa e na tarde da Sexta-feira Santa, quando sai o grandioso Santo Entierro. O que acima de tudo marca a Semana Santa de Saragoça é sua trilha sonora, protagonizada pelo som retumbante dos tambores e bumbos. Para qualquer aragonês, esse som penetrante é uma parte muito importante da nossa cultura. Uma vantagem adicional da Semana Santa de Saragoça é que não é tão tumultuada quanto a de cidades como Sevilha ou Málaga. Você pode conseguir um lugar para assistir uma procissão na hora, não precisa chegar com antecedência. Se você pergunta para um espanhol quais são os lugares mais conhecidos de Saragoça, muito provavelmente vai responder que, por um lado, a Basílica del Pilar e, por outro, o ponto que fecha nossa lista de razões para se apaixonar por Saragoça, um lendário labirinto de ruas estreitas conhecido como El Tubo. El Tubo é um conjunto de ruas no Casco Viejo de Saragoça, próximo da Plaça de Espanha. A região é famosa pela numerosa presença de bares e uma agitada vida dia e noite. El Tubo conta com vários bares mais focados em turistas, ao lado de ótimos bares onde será possível experimentar deliciosas tapas e vinhos. E com a comida terminamos esse vídeo. Estávamos pensando se esse vídeo conseguir um número muito grande de likes, é possível que a gente se anime a gravar um vídeo compartilhando com vocês nossos bares prediletos de tapas em Saragoça. De acordo? Com um dia completo você consegue ver o básico de Saragoça. E com 2 dias completos consegue ver tudo o que mostramos no vídeo. Lembre-se que a hospedagem é mais barata em Saragoça que em Madrid ou Barcelona. Por isso que fazer um pit stop na cidade vira uma escolha ainda mais interessante. E se você quiser aproveitar Saragoça ao máximo, não poderemos deixar de indicar nosso Saragoça em um dia. Um guia da nossa autoria que vai levar você a conhecer quase todos os lugares mostrados no vídeo, organizados perfeitamente em um período de um dia, com indicações muito precisas de como ir de um lugar a outro, explicações, mapas e ainda o bônus de dicas de comidas e comidinhas ao longo do roteiro. Saragoça em um dia forma parte da nossa coleção de 11 guias de cidades turísticas da Espanha. Nossa, quanta gente já falou, comprar seus guias foi o melhor investimento que a gente fez na nossa viagem à Espanha, porque o aproveitamento do tempo resultante de contar com os guias foi absurdamente ótimo. E lembrando que já contamos com um vídeo no canal onde compartilhamos dicas de hospedagem na cidade, não perca esse vídeo.
E como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre Saragoça, a caixa de comentários está aberta, deixe a sua dúvida por lá. E não podemos deixar de cumprimentar todas as pessoas que já encontramos por mero acaso em Saragoça, que nos reconheceram e quiseram cumprimentar a gente. Um beijo para vocês. Um abraço enorme para vocês. Então, se você tiver a chance, não deixe de conhecer Saragoça. Não conhecer Saragoça é um dos erros que apontamos no vídeo que você vai ver agora na tela, com mais de 20 erros que você deveria evitar cometer planejando sua visita à Espanha. Vamos para esse vídeo, estamos aguardando nele por vocês.